Pô, muito interessante, cara. Você já parou pra pensar como as pessoas têm medo de falar merda hoje em dia? Eu acho que você precisa falar mais merda. Essa é a questão. Você vê, cara, abre o Instagram, vai lá, procura um Reels, procura um meme, procura qualquer coisa assim. A pessoa falando sobre qualquer assunto, cara, e vai nos comentários. Você vai ver que as pessoas, elas não gostam muito da ideia de você falar merda, de você falar alguma coisa errada. Né? De falar alguma coisa que não tá certa às vezes, né? Mas ou de fazer só umas teorias muito loucas, assim. As pessoas não têm mais senso de humor pra essas coisas. Né? Se você for na internet publicamente dizer alguma coisa, qualquer coisa que você tiver na cabeça aí, né? Qualquer ideia que você acha que tá certa, qualquer coisa que você acredita, alguém vai ter que vir pra, né, checar os seus fatos e corrigir e garantir que tá tudo certo, né? Você não pode mais ter aqueles papos de até entre pessoas, né? Você pode pedir, desde que surgiu o Google, você pode pedir para as pessoas, falar para as pessoas ali quando elas estão conversando com você, checarem se o que elas estão falando tá certo ou não. Hoje, sei lá, se as pessoas usam o chat GPT para isso, provavelmente usam, né? De você ir lá e perguntar, fact-checking, né? Checar os fatos da informação que você está falando ali com seus parceiros. Eu acho que é muito triste e eu acho que é muito importante que a gente fale merda. Né? Como assim, Gabriel? Como assim? Que loucura. Né? Qual foi a última vez que você sentou com teus parceiros pra falar besteira? Né? Sem tentar, né? As pessoas, elas falam, né? Todo mundo aqueles memes do cara, né? A pessoa fala uma coisa, o cara fala, na verdade, né? O que aconteceu? Todo mundo é esse meme, né? As pessoas não podem mais falar merda, não pode mais soltar besteira, não pode mais fazer umas teorias malucas, não pode mais tirar informação do rabo, não pode mais inventar estatística. Eu acho isso uma doideira, eu acho isso uma coisa triste. E eu não estou brincando, né? Isso não é um vídeo de zoeira, tá ligado? Eu estou falando sério, cara. Porque eu acredito que muito desse processo de pensar, ele se venha também de uma certa disposição de falar coisas, de falar qualquer coisa que vem na sua cabeça, né? O processo de você criar boas ideias, de você ter boas ideias, de você aparecer com coisas novas, de você ter realizações na sua própria vida, ele vem muito desse processo de você falar coisas que não estão necessariamente a coisa certa, né? Como que, por exemplo, um comediante sabe se a piada é boa, ele tem que ir lá e fazer um monte de piadas que não são boas, né? Quando você faz um monte de piada, algumas colam e outras não, algumas das pessoas sim e outras das pessoas não dão risada, você vai lentamente descobrindo o que é engraçado, o que as pessoas acham engraçado, e você vai podendo usar isso de forma mais hábil, né, de forma mais inteligente. E eu acho que a mesma coisa acontece quando se trata de ideias, quando se trata de seu desenvolvimento pessoal, desse tipo de coisa. Você precisa poder se juntar com um grupo de amigos, se juntar com um grupo de pessoas e poder falar coisas que não necessariamente vão estar certas, que não necessariamente são pesquisadas e comprovadas e pensadas e cientificamente apuradas e que não tem pesquisa e estudo para isso. Mas você tem que estar disposto a soltar umas paradas no mundo assim e ver o que vai rolar, entendeu? E ver o que sai. Às vezes você tá numa brisa assim, que você cria uns exemplos malucos, você cria umas teorias engraçadas, você faz as pessoas darem risada, você tem um momento ali em que tá todo mundo só entretendo as próprias loucuras, cara. As pessoas precisam de amigos, né? Principalmente homens, você precisa de amigos que entretenham as suas loucuras, que entretenham as suas teorias malucas, entendeu? Que tu vira e fala um negócio completamente insano, assim, e o cara, em vez de simplesmente te corrigir ou qualquer merda assim, ele te entretém. Ele vira e fala assim, é mesmo? E ele adiciona na sua teoria, e aí esse negócio vai escalando até virar uma loucura total, entendeu? Óbvio, eu não tô falando aqui pra você sair por aí defendendo loucuras ou nada assim, né? E eu achando que as suas teorias estão certas, mas eu acho que existe uma pressão estranha, uma pressão artificial de você falar as coisas corretas, de você não ser inconsistente, você não errar nas suas opiniões. E eu acho que isso é muito triste e isso empobrece o nosso pensamento, né? E eu acho que esse negócio de você não poder falar merda, né, de você ter que falar as coisas de certas, né, e não poder falar alguma coisa que tá errada às vezes, ou arriscar com alguma ideia que você nunca teve, que você nunca brincou com antes, né? Eu gosto dessa questão de você brincar com ideias, né, de experimentar, de brincar, de jogar para um lado para o outro para ver o que dá. Eu gosto dessa forma de pensar. E eu acho que isso se traduz, inclusive, né, cara? Eu acho que é por isso que as pessoas estão agora pensando aqui enquanto eu tô falando, cara. Por isso, esse vídeo ele é completamente sem roteiro. Completamente, eu tô improvisando tudo, cara.
Tô improvisando tudo. Só tenho o título do vídeo e eu tenho uma primeira pergunta que vai guiar o resto do vídeo e eu vou falando a partir disso, entendeu? Não tem nenhum roteiro aqui. E eu acho que muitas das pessoas terem tantas crises de identidade, esse tipo de coisa hoje em dia, cara, é porque as pessoas não podem mais falar merda publicamente, sem ser corrigidas e sem ser duramente criticadas. Por quê? Porque a partir desse momento em que tudo que você fala se torna quem você é, né? Ou seja, vamos começar a dar um passo para trás. Hoje em dia, todo mundo sabe disso, você falar é mais importante do que você fazer, né? Se você parece ser alguma coisa, a grande e velha teoria do medalhão, do Machado, parecer ser é melhor do que não basta você ser, você tem que parecer ser, né? A mulher de César não basta que seja honesta, tem que se parecer honesta. Todo mundo conhece essa ideia, certo? Então, o que você fala por aí é mais importante do que você faz, do que quem você é para o mundo de hoje, né? Isso é uma ideia errada, isso é uma ideia mentirosa, é uma ideia que não é verdade, né? Óbvio que não. Se você parar pra pensar nisso por 12 segundos, você descobre que, não, beleza. Nem tudo que você fala é óbvio, né? O que você fala não importa tanto quanto o que você faz, quanto as suas ações de fato, mas não é essa a lógica que opera a internet, não é essa a lógica que opera o mundo moderno, né? Só você ver como vão eleições, como que vão política ao redor do mundo, como que as pessoas pensam. Você falar que você defende alguma coisa boa vale mais do que a coisa ser boa de fato, né? Você não precisa fazer nada sobre algum assunto, você só precisa falar que você defende aquele assunto, né? A gente percebe isso em 99,999% do ativismo na internet. E quando você não pode falar merda, quando as coisas que você fala, elas são a sua identidade, as pessoas têm muito medo. As pessoas elas começam a acreditar, lentamente, elas começam a se levar muito a sério. E elas começam a levar os próprios pensamentos muito a sério. E elas começam a levar os próprios sentimentos muito a sério. Isso é muito perigoso, porque você não pode ancorar a sua identidade numa coisa que está sempre mudando, caralho. Você não pode ancorar, você não pode criar estabilidade para você mesmo numa coisa que muda o tempo todo. Uma hora eu tô sentindo isso, na outra hora eu tô sentindo aquilo. Eu começo meu dia me sentindo bem, eu termino meu dia me sentindo merda. Cara, essas coisas acontecem de uma hora para outra, de um minuto pro outro, as suas emoções mudam, né? Eu tô aqui de boa, basta que eu entre no Instagram por 5 minutos que eu tô triste, porra. Que eu fico mais ansioso, porque é só você entrar no Instagram e pegar uma sequência específica de notícias sobre o mundo, ou de pessoas falando de tragédia, e você fica triste. E você começa a ter pensamentos negativos. Então, quando a gente, coletivamente como sociedade, começa a acreditar demais no que a gente pensa, e acreditar demais no que a gente sente, as coisas começam a dar errado. E as pessoas elas começam a agir de uma forma mais instável, mais animalesca, mais burra mesmo, né? Mais, porra, é óbvio que isso cria depressão, isso cria ansiedade, isso cria crise de identidade, crise existencial, a porra toda, cara. Porque as pessoas se levam muito a sério. E você poder falar merda, né? Você está abertamente liberado pra falar merda, basicamente te lembra de que você não precisa estar certo. Mais do que isso, o que você fala não é você. Você não é os pensamentos intrusivos que surgem na sua cabeça quando você tomou 2 brejas com seus parceiros e está falando um montão de bosta, entendeu? Você não é isso. Você não é suas vontades, seus pensamentos, seus sentimentos. Você não é nada disso. Isso são coisas que vão, que elas vêm, que elas passam, que elas são instáveis. Então, quando você tem essa permissão pra falar merda, o que eu percebo que acaba acontecendo é que você para de se levar tanto a sério, né? A gente não tem que se levar muito a sério. Você não tem que levar os seus pensamentos muito a sério, porque eles geralmente são merda. Pô, cara, faz esse exercício de se... Não sei se todo mundo tem essa capacidade, ou sei lá, se as pessoas não conseguem fazer isso, eu não sei. Faz esse exercício de, durante um dia, cara, presta atenção nos pensamentos que você tem do nada, que vem na sua cabeça do nada. Você tá no ônibus, quando você tá no carro, quando você tá dirigindo, quando você tá sentado sem fazer nada, quando você tá no trabalho, quando você tá comendo, no banho, sei lá, foda-se. Presta atenção nos pensamentos que você tem e fala pra mim se pelo menos 70% deles não são merda. 70% deles são coisas que não tem nada a ver. São ideias que, porra, sei lá, tanto faz, entendeu? E eu te falo isso, e isso é verdade, é tão verdade, que se eu te perguntar o que você estava pensando ontem, quando você estava tomando banho, você provavelmente não lembra.
O que você estava pensando ontem no seu caminho para o trabalho, no seu caminho para a escola? Você provavelmente não lembra. Por quê? Porque não importa. Porque não faz diferença, cara. Você lembra o que você estava falando com o seu amigo há 3 meses atrás numa mesa do bar? Você não lembra. Por quê? Porque não importa tanto assim. Né? Porque a gente pensa merda o tempo todo, a gente pensa coisas aleatórias o tempo todo, a gente tem ideias erradas o tempo todo. A gente faz previsões erradas acerca do mundo o tempo todo. A gente sente coisas estranhas o tempo todo. Cara, a existência humana é um negócio meio caótico, assim, é uma coisa meio esquisita. Né? A gente acorda de manhã, e do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, cara, sei lá, uma boa parte do que vai acontecer com a gente ali é viagem, entendeu? É um negócio que passa, assim, que meio que foda-se. É um turbilhão de sentimentos e ideias malucas que não tem nem pé nem cabeça, nem começo nem fim. E se você começar a se agarrar, a levar tudo aquilo muito a sério, cara, você tá fodido de verde e amarelo, entendeu? Tá, acabou pra você, entendeu? Você vai ficar maluco, é óbvio. É óbvio que você vai ficar maluco, né? Porque, de novo, você não pode, você não consegue. É uma ideia impossível. Você ancorar a sua identidade, você ancorar o seu senso de ser, de pertencimento, de amizade, de sei lá que caralho, em uma coisa que tá sempre mudando. Não tem o que fazer, entendeu? Você não pode buscar estabilidade numa coisa inerentemente instável. E aí quando você percebe como as pessoas falam por aí sobre as coisas, sobre transtornos psicológicos, sobre problemas que elas têm, e elas não falam como se elas tivessem um problema, elas falam como se elas fossem o problema. Presta atenção, cara, a forma com que uma pessoa... A língua, vamos lá, a língua, o jeito da gente falar, a nossa linguagem, ela é uma parte muito central da nossa forma de interagir com o mundo. A gente interage com o mundo por meio da linguagem, por meio das palavras, por meio das expressões que a gente tem na nossa língua. Né? Quando você aprende uma língua diferente, por exemplo, você não está só aprendendo uma língua diferente, não está aprendendo só falar palavras diferentes e fazer sons diferentes. Você está aprendendo toda uma forma de pensar, de se comunicar e de ver a vida de um povo diferente. E eu posso falar isso com confiança, porque, sei lá, eu falo inglês, eu falo espanhol, eu falo por ser brasileiro, todo mundo fala, todo brasileiro fala espanhol, eu falo portanhol, e agora eu tô aprendendo francês. E é uma forma de você comunicar as ideias que é diferente entre as coisas. É uma coisa que eu venho percebendo, cara, quando você lê um livro em francês. Beleza, a situação pode ser a mesma, mas a forma com que o autor coloca aquelas palavrinhas juntas pra expressar, pra pintar um quadro, pra enfatizar coisas diferentes, é uma coisa que é muito própria da linguagem. Então, a linguagem que você usa no seu dia a dia, a linguagem que as pessoas comunicam, a linguagem que é socialmente aceita, né? Você não poder usar certas palavras, você não poder usar certas expressões, né? Você não poder falar de tais jeitos, você tem que mudar o jeito que você fala. O que isso faz é que isso vai mudando a sua visão de si mesmo interagindo com o mundo. Não sei se isso faz algum sentido. A forma com que você... Isso muda a percepção que você tem do lugar que você está no mundo. Então, quando eu viro pra você e eu falo assim, eu sou ansioso e não eu tenho ansiedade, né? Eu sou tímido e não eu tenho um pouco de timidez. Cara, você percebe o que eu tô fazendo? Eu não tô simplesmente falando que eu tenho uma condição, que eu tenho fui diagnosticado com qualquer parada, entendeu? Não é isso que eu tô dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, a minha identidade é ser tímido. Timidez é a minha identidade. Logo, se é a minha identidade, se eu mudar essa coisa, eu vou deixar de ser eu mesmo. Se eu mudar essa coisa, não serei mais eu. Né? É todo mundo que tem aquele... o ator que é gordo e aí é aquele personagem engraçado e ele perde peso. E ele fica sem graça. Por que o gordo perde peso e fica sem graça? Porque aquilo ali, né, era parte da identidade dele. Não sei se faz sentido o que eu tô falando. Talvez esse tenha sido um exemplo merda que não faz o menor sentido quando você pensa mais de... Quando você para pra pensar um pouco, cara, mas... Pra mim faz sentido, entendeu? Pra mim faz algum sentido. Você não pode mais falar merda. Vamos lá, você não pode mais soltar uns racistas
casual, uma misoginia. Você não pode mais falar essas paradas, entendeu? Não pode mais fazer esse tipo de coisa. Não pode mais tirar a estatística do rabo. Você não pode mais traçar conclusões gerais baseadas em evidências do seu dia a dia. Tudo tem que ter pesquisa científica, estatística, estudo, e o cacete, meta-estudos e a porra toda. Tudo tem que ter uma porra de uma fonte, né? Eu viro falar pra você uma coisa e você pede pra eu te falar a fonte, né? Com todo respeito, enfia a fonte no rabo. Porque se você vive desse jeito, né? Você tem que fazer o quê? Você tem que se policiar o tempo todo pra não falar merda. E quando você se policia o tempo todo pra não falar merda, você começa a se levar muito a sério. Você começa a dar muito valor pra uma coisa que é tão ridícula, tão, frágil e patética quanto seus pensamentos que vão e vêm, e suas emoções, seus sentimentos que vão e vêm. Você começa a se levar muito a sério, e se levando muito a sério, você começa a associar esses pensamentos que você tem à sua identidade, e aí você fica depressivo, porra, não é mistério, a gente não tá fazendo foguete, entendeu? A gente não tá mandando ninguém pra lua, tá ligado? Então a gente precisa falar merda, a gente precisa trazer de volta esse momento no qual a gente simplesmente se junta e fala um montão de bosta, e fala um monte de coisa sem checar porra nenhuma, sem fazer estudo de nada, sem puxar estatística, sem procurar no chat GPT se está certo ou se está errado. A gente precisa falar livremente sobre coisas, correndo o risco de falar merda, correndo o risco de falar uma coisa que ofende, correndo o risco de falar uma coisa que não tem graça, correndo o risco de ofender, de tomar um soco na cara, entendeu? É assim que as pessoas aprendiam, né? Você aprendia... É assim que você aprende quando criança, se você parar pra pensar, cara. Quando você é pequeno, como que você aprende o que é aceitável ou não falar pras outras pessoas? Porque, sei lá, se você é um molequinho, você vira pro seu amiguinho e você fala pra um outro menino da sua turminha, e você fala uma merda, você fala uma coisa que ofende, né, você é escroto, cara, sei lá, toma um empurrão, um soco na cara, um tapa. Né, mas como hoje em dia você não pode mais... Você tira um pouco. Quando você retira o bullying da escola, logo as pessoas elas não aprendem mais isso, né? Ou elas têm que aprender de outra forma, que não seja apanhando. Sei lá também. Tô falando, viu? Eu estou falando um monte de merda, cara. Eu não sei, eu não vou checar se isso tá certo ou não. Sabe? Às vezes é muito engraçado, porque eu gravo o vídeo, né? Eu gravo o vídeo, e aí, assim que eu termino de gravar o vídeo, eu meio que esqueci o que eu falei. Entendeu? Porque eu não faço scripts nos meus vídeos. Eu não tenho muito roteiro quando eu faço meus vídeos. Então é muito comum eu terminar o vídeo e, sei lá, 80%, 90% do vídeo é improvisado. Né? Nesse caso, o vídeo é inteiro improvisado. 90% do vídeo é improvisado. Né? E aí eu posto... geralmente eu gravo com uma semana de antecedência, né? Então o vídeo que eu estou gravando hoje ele vai sair na semana que vem. Né? Eu termino de gravar o vídeo e eu não lembro o que eu falo. Eu não lembro tudo que eu falei, entendeu? Eu não lembro todos os argumentos que eu fiz, os exemplos que eu usei, os cacete. Quando o vídeo sai, foda-se, entendeu? Eu não lembro nem sobre o que é o vídeo. E aí eu acho engraçado quando alguém vem e comenta alguma coisa negativa no meu vídeo. Porque, na maior humildade, eu não sei do que você tá falando. Eu não sei do que você tá falando. E eu não vou assistir o vídeo de novo, entendeu? Então eu acho muito engraçado isso, cara. Como a gente tem esse negócio de que, porra, tem que estar certo, tem que estar, né, factualmente correto o tempo todo, não pode falar umas bosta. Isso deixa a gente menos inteligente, isso deixa a gente menos... qual que é a palavra? Likeable, né? Menos gostável, menos amigável, menos sociável, sei lá. Você tem muito a perder quando você não tem essa abertura pra falar livremente sobre as coisas que você vê, né? E eu não tô falando só de falar merda de ser, tipo, escroto, né? Não me entenda mal, Né? E também se você tá há 20 minutos aqui me ouvindo falar e você ainda acha que é isso que eu quero dizer, cara, eu acho que você tá falando de má vontade. Eu acho que você tá fazendo isso de má fé, mas beleza. Eu vou deixar esse esclarecimento mesmo assim. Não entenda que eu tô falando que você tem que ser um escroto, né? Eu não tô defendendo a liberdade de expressão de, por exemplo, de ter um partido, né? De como pessoas já foram cansadas na internet falando desse tipo de coisa. Eu não tô falando que você tem que ser racista ou com as pessoas ou nada assim. Não é isso que eu quero dizer com falar merda. O que eu quero dizer é que é de você ter a abertura, né? De explorar suas próprias ideias com outras pessoas,
sem ser imediatamente cortado em qualquer detalhe que tiver errado. Né? Que exemplo que eu posso dar, cara? Eu não sei, eu tô pensando em algum exemplo aqui, eu não sei se eu consigo pensar em algum exemplo rápido assim na hora, né? Mas vamos ver que vamos ver que eu falo alguma coisa, eu começo a fazer alguma teoria sobre a história, sei lá, vamos lá, tô falando sobre história. Eu falo assim, não, sei lá, pô, cara, imagina que louco que seria se tal evento histórico acontecesse né? Imagina isso acontecendo na hora lá, que foda. Como que você se sente, né? Pô, imagina tá lá na trincheira, não sei o quê. E aí vira o outro cidadão, o arrombado, ele vira e fala assim, então, cara, é que na verdade, nessa época, não usava tal tipo de coisa. Em vez do cara ele pegar esse gancho pra aprofundar mais nessa, investigar mais a fundo essa ideia, de explorar mais, de brincar mais com a ideia, o cara vai lá e ele te corta com fatos de lógica, com fatos, informações e estatísticas e pesquisas científicas. Né? No mundo de treino tem muito isso, né? Do treinamento científico, do treino cientificamente baseado em evidências, né? Treinamento baseado em evidências. É tipo, irmão, o meu treinamento é baseado nas minhas próprias evidências, né? Aquele negócio do sentar e falar assim, o cara vira, nossa, como é que você, pô, eu vi que você tem, né? Grandes bíceps, né? Como é que você treina bíceps? Aí eu, sei lá, o cara vira e fala alguma merda, tipo, sei lá, não, é que eu imagino o músculo contraindo e aí eu fico mais forte. Eu fico mais forte. É isso. Aí a pessoa vira e, em vez dela simplesmente entreter essa ideia e de ir, né, ir testando e aplicando na vida dela e ver se funciona e ver o que é e ver qual foi, ou simplesmente continuar conversando com a pessoa pra investigar esse negócio e ver tipo, sei lá, de onde você tirou essa porra, tá ligado? Não. Ah, onde estão as evidências pra isso? Não tem evidências? Onde estão as pesquisas falando sobre esse assunto? Né? E aí a vida perde a graça. Né? Então você junta esse negócio de você se levar muito a sério, de você levar seus pensamentos muito a sério, você junta isso com... tudo tem que ser factualmente checado, e você tira totalmente a graça, o mistério e a mágica da vida, e aí é óbvio você fica triste e fudido, entendeu? Você fica triste, depressivo, ansioso e estressado e com crise de identidade. É claro, é óbvio, beleza? Então, faz o seguinte agora, cara. Na descrição desse vídeo, me dá uma teoria louca que você tem, cara. Fala uma ideia maluca que você tem. Eu falei numa live já sobre minha teoria sobre os cracudos, de que todos eles vivem no mesmo, tipo, num servidor de GTA Online, paralelo à nossa realidade, por isso que eles estão sempre todos muito putos e sempre com uns papos meio parecidos. Essa é a minha teoria, né? Quando você vê um cracudo, você vê os cracudos na rua, o cara tá puto, gritando com poste, né? Xingando a parede ou qualquer porra assim, né? Um nóia. Todos os noias, eles têm mais ou menos um papo meio parecido, né? Parece que eles estão sempre brigando com alguém, parece que eles estão sempre com um problema com alguém específico, e a minha teoria, a minha ideia, é de que todos eles vivem numa realidade paralela ao mesmo tempo, né? Eles são todos no mesmo universo, tipo, no mesmo mundo paralelo, tá ligado? E aí eles estão vendo coisas que a gente não vê. Eles estão tipo num servidor de GTA Online conectado, é uma hive mind, assim, uma mente de... uma colmeia. É uma mente coletiva, assim, um consciente coletivo de cracudas, de noias. E eles estão todos jogando esse mesmo jogo esquisito e lutando contra monstros e os cacete e vendo os demônios, assim. Então essa é a minha teoria, beleza? Joga nos comentários aí a sua teoria maluca, alguma ideia louca que você tenha, né? E vamos dar umas risadas nesse chat aqui, nessa porra dessa rede social merda do caralho que é o YouTube ou todas as outras que estão por aí, beleza? Até a próxima semana, um beijão, fique com Deus, tchau.